Amém, Pai. Amado e querido Deus, nós te pedimos pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor abençoe a Tua palavra. A Tua palavra gere fé em nós e que nós possamos viver plenamente qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Nós estamos vivendo dias difíceis e muitas vezes as pessoas buscam para problemas e dificuldades respostas. E quando a perplexidade toma conta de nossas vidas, nós, por vezes, as respostas que damos a tais situações são equívocos, são totalmente equivocadas. Por quê? Porque estamos confundidos, confusos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Infelizmente, eu percebo que, por vezes, o Deus que alguns têm apresentado a este mundo mais se assemelha ao diabo que eu conheço do que a Jesus Cristo, a quem eu amo. E nós temos que, com sabedoria, falar de coisas espirituais, entendendo que não é tudo que devemos falar, pois é necessário que as pessoas tenham, inclusive, a capacidade para compreender. Paulo mesmo disse que não estava preocupado em falar sobre mistérios, sobre coisas profundas, mas falou sobre Cristo e este crucificado, e expôs a profundidade e a sabedoria entre os experientes, entre os entendidos. Por vezes, nós nos esquecemos que devemos falar a cada um segundo o que cada um tem a capacidade, não apenas de ouvir, mas de entender. E, meus amados irmãos, nestes dias que estamos vivendo, onde houve esta tragédia que todavia segue no Rio Grande do Sul, muitas coisas têm sido ditas, muitas coisas têm sido faladas. Surge uma multidão de profetas que profetizaram no passado sobre algo que aconteceria. Eu não tenho por que descrer das pessoas, mas é interessante que essas coisas surgem no nosso meio. E nós devemos, com muita sabedoria, ouvir cada uma dessas coisas e julgar tudo pela palavra de Deus. E tendo também discernimento de espírito. E com discernimento saber com que espírito as coisas estão sendo ditas. Porque boas pessoas, ainda que seguidores de Jesus, podem falar com um espírito equivocado. Lembre-se que Boanerges foi a palavra que Jesus utilizou para João e Tiago, os irmãos, filhos do trovão. Por quê? Porque eles disseram ao Senhor: quer que mandemos vir fogo do céu sobre esses samaritanos? E Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Não fale num espírito que não é o espírito que Deus quer que você tenha. Tenhamos misericórdia, tenhamos compaixão
nos quebrantemos diante de toda essa tragédia que se apresenta diante de nós. Uma das coisas que tem sido dita é que, por causa de realidades particulares do estado do Rio Grande do Sul, e até mesmo falando e colocando a culpa numa espécie de uma maldição, que tudo isso está vindo sobre o Rio Grande do Sul. Eu sei que existe caminho de bênção e caminho de maldição. Eu sei que existem consequências das escolhas e dos atos que fazemos. Muito do que está acontecendo são consequências de escolhas e de atos, e não apenas espirituais, por favor, mas de administrações, de realidade passada, de realidade que não tratamos do que deveríamos tratar, e até mesmo daquilo que foge ao nosso controle. Você deve se lembrar que na parábola que Jesus se refere à chuva e à inundação, a parábola da casa alicerçada na rocha, Jesus fala que veio a chuva, transbordaram os rios e deram contra a casa. E o que estava bem construído, bem edificado, permaneceu. E o que não estava bem construído, bem edificado, foi destruído e foi grande a ruína. É o que nós estamos vendo, uma grande ruína de tudo que não foi bem construído. Claro, se refere à palavra de Deus, se refere à pessoa de Cristo, mas é um princípio. E muitas vezes nós estamos espiritualizando, quando não mistificando, e pior, condenando a outras pessoas pelos fatos que nós não podemos explicar. Quando a igreja não pôde explicar a peste negra, ela buscou um bode expiatório, e o bode expiatório foram os judeus, e os judeus, então, foi dito pela igreja na época, os judeus mataram o Messias. O Messias morreu, Jesus morreu, não porque os judeus o mataram, porque foram gentios, foram judeus, foi a humanidade toda que fez isso através dos nossos pecados. Essa é a nossa fé. Jesus morreu por amor a nós. Eu e você o matamos. Mas condenou-se, então, toda uma nação, todo um povo. Por quê? Porque a igreja não tinha respostas. Será que a igreja continua fazendo a mesma coisa e condenando a pessoas pelo que a igreja não tem respostas? Quando houve uma pequena era glacial, um pequeno momento na Europa, alguns teólogos, especialmente alguns teólogos alemães, procuraram uma resposta de por que aquele juízo estava vindo sobre a humanidade, e a resposta, já que não podiam culpar mais os judeus, porque os judeus já eram culpados pela teologia antiga pobres judeus, da peste negra, então eles culparam a mulher, porque a mulher, por ela entrou o pecado. A Bíblia diz que pelo homem, por Adão, pela humanidade entrou o pecado. Mas foi dito pela mulher, e por isso começou-se a caçar mulheres que eram ditas bruxas. A famosa caça às bruxas, que se tornou até uma expressão nossa. E nós devemos tomar cuidado com isto, e nos nossos dias a mesma coisa está sendo feita, atribuindo A, B, C, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deixe-me dizer uma coisa, e eu quero basear-me biblicamente. Ainda que uma nação, ainda que um território, ainda que um povo
mereça um juízo, a graça sempre prevalece sobre o juízo. A palavra do Senhor nos diz: a misericórdia prevalece sobre a justiça. A misericórdia tem que prevalecer sobre a justiça, e isso tem que ser o meu e o teu discurso. A misericórdia prevalece sobre a justiça. Não que a justiça não seja algo bom, mas ai de nós se apenas a justiça for exercida, porque não há um justo sequer, todos pecamos. E é pela misericórdia, a graça divina é que nos poupa, é pelo amor, porque Deus nos amou e continua nos amando. E ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que mereçamos o juízo, há uma graça que nos salva do juízo. A única coisa que detém o juízo onipotente de Deus em nossa vida é o amor, a graça onipotente de Deus em nossas vidas. E isso para todos, não apenas para nós, mas para todos. No entanto, eu quero dizer uma coisa. Venha comigo ao livro de Gênesis, no capítulo de número 18. Quando Deus fala a Abraão e revela a Abraão o juízo que viria sobre Sodoma e sobre Gomorra. E Abraão, ouvindo sobre o juízo, não se alegra no juízo, mas intercede que o Senhor nos dê um coração como o do pai da fé, Abraão, que não se alegra no juízo. Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus deseja salvar a todos, a nós também. E a Bíblia então nos diz que Abraão intercede, e no final é dito o seguinte, versículo 32, disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10 justos, respondeu o Senhor: não destruirei por amor a 10 justos. Não destruirei por amor a 10 justos. Meus irmãos, algumas pessoas do nosso meio estão falando coisas que eles têm o direito ao seu pensar, e eu tenho o direito também deles discordar. Porque eu quero dizer algo a você. Eu creio que no Rio Grande do Sul, eu conheço diversos ministérios e diversas pessoas no Rio Grande do Sul, evangélicos e não evangélicos, que eu chamaria de justos, pessoas justas. E dizer que tudo isso é juízo, é mão de Deus castigando o Rio Grande do Sul, é dar um atestado total de incompetência à Igreja de Cristo no Rio Grande do Sul, porque há muito mais de 10 naquele estado, e a Bíblia é clara: por amor aos 10 justos, eu não destruirei. Eu não posso aceitar que isso é um juízo terrível de Deus sobre aquela situação. Isso é uma tragédia. Vieram as chuvas, transbordaram os rios. Quando as tragédias ocorrem, elas ocorrem por diversos motivos, mas há um propósito em nossas vidas diante das tragédias, que é exercer
o socorro. Esse é o nosso dever. Não é julgar. Quando os amigos de Jó, que eram amigos de Jó, foram até Jó e viram o estado lastimoso, a tragédia na vida de Jó, durante 7 dias choraram com eles, mas depois dos 7 dias, ou durante aqueles 7 dias, já começaram a julgá-lo. E começaram, então, a buscar o motivo. No final do livro de Jó, diz que Deus mudou a sorte de Jó, tocando nos seus parentes e nos seus amigos, que lhe deram ofertas, que lhe contribuíram para a vida de Jó, e Jó pôde se reerguer com a bênção de Deus. Perceba uma coisa, e eu tenho que falar isto. Eles estavam preocupados em encontrar o motivo, mas o propósito de Deus era usá-los para a solução. E quando você tem a solução, o motivo já não é tão importante assim, porque mais importante é ter a solução do que saber o motivo. E é isso que a igreja, em nossos dias, tem que se preocupar. Muitos estão correndo atrás, e eu respeito a postura de cada um, mas eu não quero ser, como a Bíblia diz, um consolador incômodo. Assim são chamados os amigos de Jó. Eu não quero ser, e não quero que a igreja de Cristo seja, em nossos dias, uma igreja de consoladores incômodos. Nós não estamos buscando os motivos, nós estamos querendo trazer soluções. Queremos trazer solução. Queremos ajudar as vidas, queremos exercer um ministério de misericórdia, um ministério de socorro. É isso que nós precisamos fazer em nossos dias, trazer socorro a estas pessoas. Não dizer, é por causa disso, é por causa daquilo, é maldição disto, é maldição daquilo. Saiba, eu sei que a Bíblia diz que Deus se lembrará até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, mas a Bíblia diz também que Deus se lembrará até 1000, ou no hebraico é dito até milhares de geração daqueles que lhe agradam. Veja, a maldição até a 4ª geração no máximo, mas a bênção até milhares de gerações. E milhares, para ser no plural, é no mínimo 2000. Você concorda comigo? No mínimo 2000. 2000 dividido por 4 dá 500. Isso quer dizer que, por mais merecida que uma maldição seja, uma graça é no mínimo 500 vezes maior que uma maldição. A bênção é 500 vezes maior do que qualquer maldição. Não há maldição, por maior que seja maior do que a menor das bênçãos que Deus tem para nos dar. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu quero incentivar a que nós possamos ser abençoadores, possamos ser solucionadores, possamos vir com a solução, não com julgamentos, não com o dedo que aponta, não com o olhar que julga. É o que a Bíblia diz: tire do vosso meio o dedo que aponta, o olhar que julga. O que nós temos que ser é gente acolhedora, gente misericordiosa. É o que a oportunidade nos oferece de sermos bons. De sermos bons, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É o que a Bíblia diz: façamos boas obras. Paulo mesmo, no momento em que Jerusalém passava por uma tragédia, que Jerusalém e
o povo da Judeia estava passando por fome. Eles levantaram ofertas e enviaram para os irmãos de Jerusalém, os irmãos que estavam famintos. E disse, e tudo isso provoca que sejam dadas muitas glórias a Deus pelo ato que vocês estão fazendo, e eles orem intercedendo por vocês, para que vocês sejam ainda mais abençoados. A tragédia existe para dar a oportunidade de nós sermos bons. De modo que eu diria isto, e não me entenda mal, eu tenho que ser muito mais grato àquele que hoje vive alguma necessidade, pela oportunidade de eu fazer a vontade de Deus e cuidar dele, e dar pão, e dar água, e dar roupa, e dar abrigo, e visitá-lo, e ajudá-lo, e recebê-lo, e hospedá-lo, porque no final, meus irmãos, é isso que Deus vai pedir conta de nós. Eu tive fome. Eu tive sede. Eu estava nu. Eu estava doente, enfermo. Eu era forasteiro, eu era preso. Nós precisamos assistir, nós precisamos ajudar. Não julgar. Eu sei, você dirá, o homem espiritual julga todas as coisas. Coisas sim, pessoas não. E nós julgamos numa base, a palavra de Deus, não nos nossos preconceitos. Dizer que outras religiões são a culpa de tudo isto, ou mesmo dizer que o diabo é que é o culpado de tudo isso, eu não diminuo que o diabo é um diabo. O diabo continua sendo diabo. Mas deixe-me dizer uma coisa, Deus continua sendo Deus, Jesus é Jesus, e nós temos que ser o seu povo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. E nós temos que destruir as obras do diabo. E não darmos valor excessivo ao nosso adversário. Não me entenda mal, eu sei que a nossa luta não é contra sangue ou contra carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, mas nós temos que ser gente bondosa e gente sábia. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. E não é acusando A, B ou C, ou religião A, B ou C, que nós vamos chegar a algum lugar. Se você crê que Jesus é Deus e só Ele é o caminho, então aponte o caminho. Pare de falar de outro caminho que não é Jesus. E saiba do seguinte, Deus não deixará que ninguém seja enganado. Mas tenhamos misericórdia. Tenhamos misericórdia. Não lancemos sobre eles, porque eu não estou dizendo que o Rio Grande do Sul é como o justo que era Jó. Eu não sou. Creio que você também não. Que tudo foi pela vontade soberana de Deus na vida daquele homem, para que pudesse ser glorificado o nome de Deus. Muitos estão como os discípulos. Quem pecou para que ele estivesse assim? Foi ele que pecou, foram os pais deles que pecaram, e Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, ele está assim para que nele seja manifesta a glória de Deus. O Rio Grande do Sul está como está, porque Deus deseja que nele seja manifesta a glória de Deus, que o Senhor possa ser glorificado, e o Senhor será glorificado se nós fizermos as boas obras que nós temos que fazer. Porque se Deus não está sendo glorificado, ou nós não estamos sendo luz,
ou as boas obras não estão sendo feitas? Ou as duas coisas? Então, que o Senhor seja glorificado. Eu volto a dizer, eu sei que existe caminho de bênção, caminho de maldição, e que bênção e maldição, entenda bem, são consequências de decisões. E que saiba que a maldição sem causa não se cumpre. Há uma causa, mas pare de se procurar a causa e comece a trazer a solução. Não seja um consolador, como foram os amigos de Jó. Um consolador incômodo. Seja um consolador que encoraja, que anima, que cuida. Eu sei que hoje é um dia que nós mais dedicamos a uma palavra de fé, mas eu senti no meu espírito a necessidade. Eu tenho ouvido tantas coisas. E eu volto a dizer, as pessoas têm direito a seu entendimento. Têm direito a dizer, Deus me revelou. É como eu digo, quando alguém me diz, Deus falou, não há o que discutir, se Deus falou, falou. Mas eu quero dizer a você isto. O mundo não é justo. Por isso essas coisas acontecem no mundo. Mas mesmo que o mundo não seja justo, isso não impede que eu e você possamos ser justos. Esse mundo precisa, não de um justiceiro, esse mundo precisa de um justo, que faça justiça como Jesus fez. Ele nos justificou, porque se deu por amor a nós. Nós temos que fazer parte da solução para que se termine o problema. Você pode dizer amém a isto? Por favor, não me entenda mal. Não estou julgando A, B ou C. Apenas se a pessoa tem o direito ao seu pensamento. E tem. Eu tenho direito a não concordar, a expor de uma outra forma, a entender de uma outra maneira. E mesmo assim, não quer dizer que eu estou certo. Porque o que nós cremos é que a verdade tem nome, e ela não é Aloísio, não é qualquer um de nós, ela é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós temos essa verdade em Cristo, que na cruz disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa frase está ecoando pela história da humanidade. Cada vez que uma coisa é feita, uma loucura é feita, uma maldade é realizada, e às vezes em nome de Deus, tudo isso é feito, e por vezes profanam o nome do Senhor. Se ouve, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não dê valor ao que a loucura do homem faz. As blasfêmias que são feitas. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Era o próprio Deus que se fez carne, que estava sendo crucificado. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele pediu isso em relação a mim, porque às vezes eu não sei o que estou fazendo em relação a nós, a todos nós. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Dê mais valor ao que Cristo fez na cruz do que os homens estão fazendo nessa terra. Por mais que nos choque, por mais que diga eles estão adorando até o diabo, maior é Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo.
não venhamos a ser consoladores incômodos. Venhamos a ser aqueles que fazem parte da solução. Deus quer te usar para dar a solução. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. Senhor nosso Deus, perdoa-nos e perdoa-me, porque nós erramos tanto e é tão fácil julgarmos a outros e condenarmos a outros. Nós aqui estamos, ó Senhor, para orar e clamar pelo Rio Grande do Sul e nos envolver porque tudo isso aconteceu para que no Rio Grande do Sul seja manifesta a glória de Deus. É o que nós oramos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Respeite